Olá, alunos! Aqui é a professora Alessandra e nessa videoaula vamos conhecer o nosso material de estudo e as atividades propostas para nossas próximas aulas. Nosso material de estudo abordará a utilização de sprite sheets. Abordagem utilizada: controlar loop de animação, capturar a entrada do usuário no teclado e sprite sheets. Vocês podem perceber que um pequeno game engine está começando a tornar forma. Já temos um modo de controlar o loop de animação e capturar a entrada do usuário no teclado de uma maneira eficiente para jogos. Agora, vamos aprender a trabalhar com sprite sheets. Um sprite é cada elemento controlado pelo loop de animação. Por exemplo, o herói, o inimigo, um bloco, uma plataforma, etc. Sprite sheet nada mais é que uma imagem contendo várias partes de uma animação. Essas partes são alteradas constantemente para produzir o movimento de um ou mais sprites. Como que a gente vai trabalhar com sprites, né? Sprite sheets. Então, eu montei aqui uma abordagem sistematizada para trabalhar com sprite sheets. A primeira coisa é que cada sprite será dividido em espaços iguais. As imagens, gente, devem estar corretamente distribuídas. Segundo, cada linha de sprite corresponderá a um estado do sprite. Por exemplo, parado, correndo para a direita, correndo para a esquerda. E o último, terceiro, a animação de um estado usará somente as figuras na sua própria linha. Observe agora essa imagem que representa uma sprite sheet dividida em partes iguais e organizando os estados por linhas. Essa organização, pessoal, gera uma grande quantidade de espaços vazios na imagem, aumentando, é claro, o tamanho do arquivo, mas certamente facilitará muito a programação. É importante também vocês saberem que esta não é a única abordagem válida, mas para fim didático foi essa que eu escolhi para vocês. Agora, nós vamos trabalhar o carregamento de imagens e fazendo recortes, que seria um clipping. Carregar uma imagem do servidor pelo JavaScript é bastante simples, vocês já viram isso, né? Primeiro instanciamos o objeto image, em seguida setamos seu atributo src para o caminho da imagem. Vamos ver isso na prática. No arquivo clipping.html, vamos carregar a nossa sprite sheet. Ok. Vamos informar o tamanho dessa sprite sheet. Então, a gente vai definir linhas igual a 3 e colunas igual a 8. Vamos definir também a dimensão de cada quadro. Então, a nossa imagem vai receber a largura dividido pelo número de colunas e a altura dividido pelo número de linhas. Vamos definir a área de clipping que a gente quer utilizar para essa atividade, tá? Então, a gente quer a linha 2 e a coluna 7. Então, a gente vai querer esse sprite que está na linha 2 e na coluna 7. Ok? Dentro aqui também do event onload, nós temos aqui a posição de recorte, tá? Como a gente está considerando quadros de tamanhos iguais, basta dividir a altura total pelo número de colunas para obter a largura de cada quadro. Foi o que a gente fez aqui em cima, nas linhas 19 e 20, ok? Depois, a gente vai multiplicar esse valor pela coluna desejada, ok? Basta multiplicar esse valor pela coluna desejada e temos a posição X, onde o recorte vai se iniciar. Para a posição Y, o processo é igual, a partir, é claro, da altura total e o número de linhas. Para finalizar, a gente vai desenhar no Canvas, ok? Usando o método Draw Image que a gente já aprendeu. Vamos testar o nosso projeto de clipping. Vamos executar. Esperar o carregamento. Pronto. Nós já temos aqui o nosso sprite. Tá? Vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Esse foi o sprite da nossa técnica de clipping. Agora,
vamos codificar a classe SpriteSheet. Tá. Qual que é o objetivo dessa classe? Qual que é a responsabilidade dela, né? Então, a gente vai avançar a animação, escolhendo qual quadro a ser desenhado no momento, e calcular as posições de recorte e realizar o clipe, e gerenciar o tempo entre um quadro e outro. Ou seja, pessoal, além da gente aplicar a técnica de clipping, nós vamos animar esse sprite, tá? Então, na classe anterior que a gente fez do clipping, no exercício anterior, a gente ia lá, recortava o sprite e plotava ele na tela. Agora não, a gente vai recortar o sprite e vai animar ele na tela. Tudo bem? Para codificar a classe SpriteSheet, vamos utilizar um arquivo HTML chamado teste SpriteSheet 1, o arquivo spritesheet.js e a imagem spritesheet.png. Vamos ver isso na prática? O arquivo spritesheet.js tem duas funções importantes. A função próximo quadro, que controlará a animação dos quadros através do método getTime, e a função desenhar, que é responsável pelo desenho dos sprites na tela. No arquivo HTML, nós temos o carregamento da imagem, spritesheet.png, a passagem de parâmetros para o arquivo spritesheet.js com as informações, qual é o arquivo a ser animado e qual é a sua dimensão em linhas e colunas, a definição da duração do quadro, como intervalo igual a 60, ou seja, 60 milissegundos, cada quadro vai ter, né? Qual é a linha que será animada? Nesse caso é a nossa linha 1, que é o correndo para a direita. O carregamento da função GameLoop. A função GameLoop faz com que a SpriteSheet avance um quadro e desenhe o quadro atual na posição x igual a 100 e y igual a 100. Entre as linhas 30 e 41, temos a função GameLoop, que faz com que a SpriteSheet avance um quadro e desenhe o quadro atual na posição 100x, 100y. O cálculo do quadro é bem simples. Basta incrementar a coluna atual e voltar para zero quando ela exceder o número de colunas. Então, aqui tem a incrementação da coluna atual e ela volta a ser zero quando o número de colunas exceder o seu limite. Mas tem um porém. Quando temos um intervalo de tempo definido para a mudança de quadro, temos que levá-lo em conta. Por isso, precisamos manter um registro da última mudança a cada ciclo e verificar se já passou o tempo especificado. Então, aqui a gente guarda o registro da última mudança, tá? E com o método getTime, a gente verifica se já passou esse tempo especificado. Vamos ver isso na prática? Então, vamos lá na prática e vamos executar. Pronto. Opa. Esse é o nosso SpriteSheet animado, tá? Então, a gente fez a técnica de clipping e utilizamos a animação dos quadros. Vocês estão vendo agora a execução do método desenhar. Ou seja, do clipping que a gente aprendeu a fazer. Já temos o Sonic correndo na tela, mas ainda sem alterar sua posição, tá? Então, a gente não tem o controle de animação ainda, tá? Que é a nossa próxima classe, a nossa classe Sonic. Enfim, vamos juntar as classes já estudadas animação.js, teclado.js e a spritesheet.js. Para codificar a classe Sonic, vamos fazer um arquivo HTML e criar o arquivo sonic.js. O Sprite Sonic terá as funções de configurar sua respectiva SpriteSheet,
ler o estado das teclas de seta e mudar o estado do sprite. Selecionar a linha no sprite sheet correspondente ao estado desejado e responder ao loop de animação, implementando os velhos métodos atualizar e desenhar já estudados pela gente. Como a classe Sonic tem como uma função controlar sua própria sprite sheet, vamos criá-la através de um construtor. Então, a gente cria a sprite sheet a partir da imagem recebida, tá? Então, essas informações que a gente passa por parâmetro, o intervalo, 160 milissegundos ainda. A gente define o estado inicial do sprite, ele posicionado para a direita, tá? A direção do Sonic vai estar à direita. O estado do Sonic dependerá de dois atributos, direção e andando. Estando parado ou andando, o Sonic pode estar virado para a direita ou para a esquerda. Dessa forma, temos 4 estados possíveis para selecionar as imagens e animar, ou não, a partir de uma sprite sheet, tá? Toda vez que pressionamos uma tecla, disparamos uma mudança de estado. Então, temos que checar o estado anterior e tomar as medidas necessárias, tá? Então, por isso que a gente sempre vai verificar se ele está andando. Se nenhuma tecla de movimentação estiver pressionada, o Sonic está parado. Então, devemos checar a sua direção atual para saber qual imagem do Sonic parado devemos usar, se virado para a esquerda ou virado para a direita. Note que, se o Sonic está parado, a gente não chama o método próximo quadro, pois nesse estado não há nenhuma animação. Na classe HTML, setamos os arquivos JS que vamos trabalhar. Informamos também a nossa imagem de trabalho e a posição dela em nosso canvas. E para finalizar, fazemos o carregamento do método ligar, como já aprendido anteriormente. Vamos ver na prática? Então, o nosso Sonic ele está parado, virado para a direita, utilizando das teclas. Parado, direita, indo para a esquerda. Tudo bem? Atividades propostas. Na primeira quinzena, é um trabalho em grupo, de até 4 integrantes. E na segunda quinzena, a realização do questionário online em formato individual. Modos de entrega e avaliação. Menção R é a entrega do projeto Sonic apenas copiado e testado. Menção B é quando vocês fazem uma alteração no projeto Sonic, altera o cenário e altera o sprite sheet, tá? Só que o sprite sheet ou ele está indo só para a esquerda ou só para a direita. Menção MB é quando vocês vão alterar o projeto Sonic, fazendo a alteração do cenário, mudar a sprite sheet e fazer a animação se locomover na tela em ambas direções, esquerda e direita. Questionário online. Serão permitidas até 3 tentativas, sendo atribuída a nota mais alta. Após a terceira tentativa, as submissões do questionário online serão descartadas. Atenção! Dúvidas, pessoal? Entre em contato com a professora no chat. As dúvidas serão respondidas nos horários das nossas aulas.